Vão chamar de sorte. Vão dizer que você nasceu com algo diferente. Mas nunca haverão as noites em que você travou guerra com suas próprias dúvidas. As manhãs em que acordou sem nada além de uma visão queimando no peito. A riqueza não responde a desejos. Ela se curva apenas àqueles que a comandam com a mente. Focada, implacável, inquebrantavelmente clara. E se você quer entender como isso funciona de verdade, então preste atenção em cada palavra que vem agora. Você não nasceu para ser mediano. Não foi colocado aqui para apenas sobreviver. Você está aqui para construir, para moldar a realidade em uma obra-prima forjada pelo pensamento e endurecida pela ação. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Riqueza não é algo que você persegue. É algo que você atrai ao se tornar a pessoa que a merece. Ao treinar sua mente para pensar, agir e acreditar como quem já possui a fortuna. Se você conseguir manter a imagem do seu sucesso tão vividamente que ela queima atrás das pálpebras, se conseguir disciplinar seus pensamentos com a precisão de um mestre artesão, então a riqueza fluirá até você com a mesma certeza de que o sol nasce. Toda fortuna começou com um pensamento. Carnegie viu que o aço construiria o futuro. Edison viu que a escuridão poderia ser substituída pela luz. Ford viu que o automóvel não era só para os ricos, mas para todo homem que ousasse sonhar. Eles treinaram suas mentes para obedecer sua visão, para ignorar o barulho do mundo e seguir a música que só eles conseguiam ouvir. Esse é o começo da riqueza. Sua mente é o centro de comando. É o solo de onde todos os resultados crescem. Se ela está cheia de medo, dúvida e distração, nenhuma quantidade de esforço vai te salvar. Mas se ela está saturada com crença, clareza e desejo ardente, nem mesmo 1000 fracassos conseguem te parar. A riqueza é criada primeiro no invisível. Começa no silêncio, na solidão. Nasce no momento em que você decide que sua vida será algo extraordinário. E sustenta essa decisão com uma fé que nunca se dobra. Mas fé sozinha não basta. Você precisa pensar de forma deliberada, com disciplina, com direção. A maioria das pessoas é como rádios sintonizados em estática, captando todas as frequências de medo e mediocridade. Elas acordam reagindo à deriva, se rendendo ao que quer que a vida jogue. E então se perguntam por que a riqueza as evita. Por que nada muda? A resposta é simples. Elas nunca treinaram sua mente. Nunca reivindicaram autoridade sobre seus próprios pensamentos. Nunca decidiram com convicção absoluta que seriam elas a se erguer. Agora presta atenção nisso. Você precisa se tornar implacável em guardar o templo da sua mente. Escolher o que deixa entrar como um rei. Protege seu castelo. Porque o que entra na sua mente, entra na sua vida. Os ricos pensam diferente. Eles não olham para o que é, olham para o que poderia ser. Não perguntam, posso pagar por isso? Mas como posso criar isso? Não veem problemas como obstáculos, mas como quebra-cabeças esperando para serem resolvidos pela força de vontade. E não temem o fracasso. Eles se alimentam dele, porque o fracasso não é derrota. É dado, é direção, é refinamento. Como você começa essa transformação? Reconquistando sua mente. Você acorda antes que o mundo comece a gritar. Encontra o silêncio antes do caos. Se senta com seus pensamentos e decide que tipo de vida está construindo. Você não deixa as notícias, as opiniões dos outros ou os fracassos de ontem escreverem a história de hoje. Você escreve.
Você projeta como um arquiteto projeta um arranha-céu, com intenção. Toda manhã, você programa sua mente com clareza. Não espero conseguir, mas eu vou. Não eu queria ter mais, mas estou me tornando mais. Não algum dia, mas hoje é o dia em que me movo. A riqueza que você deseja não está fora de você. Está esperando do outro lado da sua disciplina. Treine sua mente para ver abundância nos menores lugares, para focar quando o mundo tentar te distrair, para persistir quando todos os outros desistirem. Você faz isso diariamente, todo santo dia, porque sucesso não é um destino, é um ritmo, uma frequência mental na qual você se sintoniza. E quando você faz isso, o mundo começa a se curvar. Você será testado. A vida vai jogar tempestades. As pessoas vão duvidar. Você vai fracassar mais vezes do que consegue contar. Mas se sua mente estiver forjada na fornalha da fé, disciplina e ação, nada pode te quebrar. E é quando a riqueza começa a te encontrar. Não porque você tem sorte, mas porque você se tornou o tipo de pessoa em quem a riqueza confia. Aqui está o ponto que quase ninguém percebe. A escassez é um vírus da mente. Ela se espalha através de palavras como não posso, isso é demais. Pessoas como eu não conseguem isso. Toda vez que você diz isso, você reforça correntes que nunca deveria usar. Mas a abundância começa com um sussurro, uma voz quieta que diz: há mais, há o suficiente, há um caminho. Os grandes ouviram essa voz e a seguiram através da escuridão, quando ninguém mais acreditava. A mente que é treinada para acreditar em abundância sempre a encontrará. Não porque é fácil, mas porque é inevitável. Edison falhou mais de 10.000 vezes para inventar a lâmpada. Ele era delirante? Não, era dedicado. Treinou sua mente para ver cada fracasso não como um fim, mas como um passo adiante. Essa é a mente da riqueza. Disney foi chamado de sem imaginação, demitido, rejeitado, quebrado. Mas ele tinha um plano mental tão vívido que já conseguia caminhar pelos portões da Disneylândia em sua mente muito antes do mundo alcançar. Você precisa fazer o mesmo. Construir a visão em sua mente primeiro, torná-la tão real que quando o mundo te chamar de louco, você sorri porque já viu a terra prometida. Isso não é fantasia. Isso é disciplina mental. Quando seus pensamentos, suas emoções e suas ações estão em acordo, o mundo se curva a seu favor. Você não atrai riqueza implorando. Você a atrai se tornando inegável, se tornando tão valioso, tão claro, tão alinhado com o propósito, que o universo não tem escolha senão responder. Isso não é filosofia. Isso é lei, como a gravidade. Clareza é o começo do poder. Até que você saiba exatamente o que quer, sua mente vai se espalhar como poeira ao vento. Você precisa ver em detalhes. Não quero ser rico. Isso é barulho. Você precisa definir. Quanto? Fazendo o quê? Morando onde? Acordando para que tipo de dia? Até que sua visão seja nítida o suficiente para pintar, você está caminhando vendado. Escreva. Fale em voz alta. Construa tão vividamente que sua mente não consiga distinguir entre visão e realidade. Porque uma vez que seu subconsciente aceita, seu corpo começará a se mover em alinhamento. É assim que os ricos vivem. Eles agem a partir da identidade de sua visão, não de sua circunstância atual. Não esperam a conta bancária subir antes de pensar como um líder, um criador. Eles pensam assim agora porque riqueza não é um resultado. É um reflexo da sua mentalidade, dos seus padrões, do que você tolera e do que exige de si mesmo.
Eleve seus padrões e veja seus resultados se transformarem. E aqui está a virada que separa você da massa. Recuse-se a falar como se estivesse quebrado. Recuse-se a pensar em limitações. Recuse-se a ficar perto daqueles que envenenam sua mente com dúvida e pequenez. O ambiente importa. Seu entorno alimenta seu subconsciente mais do que você imagina. Se você está constantemente perto de pessoas que pensam pequeno e temem riscos, você vai encolher para caber no conforto delas. Mas se coloque entre visionários, entre aqueles que te desafiam, e sua mente se elevará. Os pensamentos que você pensa são sementes. Todo dia você as rega com emoção, as alimenta com foco, as cresce com repetição. Plante as sementes da riqueza, plante as sementes da abundância. Plante os pensamentos que dizem: sou digno, sou capaz, estou construindo algo que vai me sobreviver. E então, coloque mãos à obra. Não apenas trabalho físico, mas trabalho mental. Afirmações diárias, visualização diária, condicionamento mental diário. É aqui que a maioria das pessoas falha. Elas estabelecem metas, mas não religam a mente que criou a falta em primeiro lugar. Você não consegue resolver escassez apenas com mais esforço. Você resolve removendo o software de escassez do seu sistema operacional. Delete, desinstale e faça upload da verdade de que você é o criador da sua realidade, que a riqueza está esperando dentro do seu potencial e está esperando você acreditar. Você não pode ter um desempenho melhor que sua própria autoimagem. Se você se vê como alguém que luta, que sobrevive, que é vítima, então a riqueza nunca ficará, mesmo que chegue. Mas, se você se vê como poderoso, como um construtor, como alguém que agrega valor massivo ao mundo, então a riqueza vai grudar em você como gravidade. Porque a riqueza vai onde é bem-vinda, onde é respeitada, onde é esperada. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, se algo dentro de você reconheceu essa verdade, então você precisa entender uma coisa. Esse canal não é para quem quer apenas passar o tempo. É para quem está decidido a transformar a mente, a despertar, a viver com propósito real. Cada vídeo aqui é uma ferramenta de reconstrução mental. Então se inscreva agora. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que estão prontas para acordar. E nos comentários, escreva: minha mente está sendo reprogramada para a abundância. Isso não é só um comentário. É um compromisso público com sua própria transformação. Agora escute bem. Isso não é sobre arrogância. É sobre alinhamento. Você está dizendo: vou treinar minha mente para me tornar a pessoa que cria riqueza porque tenho algo a oferecer a este mundo. Você tem. Você tem ideias, percepções, talentos, energia. E o mundo está faminto por pessoas que trazem luz, não apenas barulho. É por isso que você deve construir riqueza, não apenas por conforto, mas porque sua riqueza é sua capacidade de servir, de criar, de expandir o que é possível para todos ao seu redor. Dinheiro não é a raiz de todo mal. Fraqueza é. Medo é. Dinheiro é um amplificador. Ele só revela mais de quem você já é. Se você é generoso, amplifica sua doação. Se você é disciplinado, multiplica seu impacto. Se você está perdido, só vai acelerar seu colapso. É por isso que sua primeira fortuna deve ser construída em sua mente, não na sua carteira. Porque sem uma mente treinada, o dinheiro vai escorrer pelos seus dedos como areia. Mas com uma mente treinada, cada real se torna uma semente. Um soldado
marchando em direção à sua visão. Você precisa parar de pensar como um consumidor. O consumidor espera, consome, reage. Mas o Criador decide, inicia, lidera. Treine sua mente para fazer perguntas diferentes. Não o que posso comprar, mas o que posso construir. Não quanto preciso para me virar, mas até onde posso esticar o que já tenho. A mentalidade de consumidor persegue a ilusão do sucesso. A mentalidade de criador a gera. Carnegie não perguntou: quanto posso ganhar? Ele perguntou: que sistema posso construir que produz valor para milhões? Essa é uma pergunta geradora de riqueza, e a riqueza flui para aqueles que resolvem problemas em escala. Sua mente precisa se tornar orientada para soluções. Cada desafio é um convite não para recuar, mas para se erguer, para perguntar: o que estou sendo chamado a me tornar para superar isso? Porque riqueza não é uma recompensa, é uma responsabilidade. E ela só pertence àqueles que conseguem carregar o peso de seu poder. Você quer ser rico? Então pare de pedir conforto. Comece a pedir capacidade. Aumente sua capacidade de liderar, de aprender, de resistir, de segurar a tensão entre a visão no seu coração e a realidade nas suas mãos. Esse é o espaço onde os campeões são feitos. E esta é a verdade que vai te separar de 97% das pessoas. Riqueza é entediante, é repetitiva, é feita de atos pequenos, consistentes, quase invisíveis de disciplina. Não está nos grandes gestos, está na escolha de ler em vez de rolar a tela, de investir em vez de gastar, de agir em vez de reclamar. Aqueles que perseguem a empolgação da motivação sem a profundidade da transformação nunca vão segurar riqueza duradoura. Você precisa se apaixonar pela maestria. Maestria dos seus pensamentos, maestria das suas emoções, maestria do seu ofício. Porque quando você domina algo, você se torna insubstituível. E o mercado sempre paga um prêmio pelo insubstituível. Mas é aqui que a maioria das pessoas quebra. Elas querem agora. Querem o resultado sem as raízes. Querem a glória sem o esforço. Você não será essa pessoa. A riqueza se move em direção àqueles que podem adiar a gratificação, que podem dizer não ao agora, porque veem o que está por vir. Disciplina não é punição, é preparação. Todo dia que você escolhe estrutura em vez de caos, toda vez que você controla seus impulsos e foca no que importa, você está sintonizando sua mente na frequência da riqueza. Sua mente está trabalhando a seu favor ou contra você. Não existe terreno neutro. Então, como você a transforma no seu maior ativo? Você a programa. Você a alimenta com pensamentos de riqueza. Repete até que pareçam verdade. Visualiza seus objetivos até que sejam tão familiares que o fracasso pareça estranho. Você se cerca de pessoas que pensam maior, que vivem com propósito, que não temem o sucesso. Elas esperam por ele. Você remove distrações como um cirurgião remove um câncer, sem compromisso, sem desculpas, porque você está construindo um império. E impérios não são construídos por pessoas que entretêm cada distração. Seu foco é sua fortuna. Proteja-o como ouro. Você também precisa treinar suas emoções, porque a jornada para a riqueza não será suave. Haverá secas, haverá desvios, haverá dias em que nada funciona e sua mente vai te implorar para desistir. É aqui que a resiliência emocional separa os quebrados dos ousados. Você precisa aprender a agir independentemente dos seus sentimentos, a manter a promessa que fez a si mesmo muito depois que o humor em que a fez passou.
A mente treinada para a riqueza não depende de motivação. Ela depende de decisão. Ela se move com intenção. Ela não negocia com fraqueza. E quando a tempestade vem, e ela virá, você precisa se lembrar. Você não é a tempestade. Você é a força que caminha através dela. Com cada revés, você fica mais afiado. Com cada fracasso, você ganha feedback. Com cada rejeição, você refina seu limite. É assim que os ricos pensam. Eles não temem a perda. Eles a usam. Não fogem da adversidade. Eles se erguem através dela porque sabem algo que a maioria nunca percebe. O fogo que queima suas desculpas é o mesmo fogo que forja sua fortuna. E agora vem o ponto de virada, porque nada disso importa. Não o conhecimento, não os livros, não a motivação. A menos que você decida, a menos que você cruze a linha invisível entre eu quero e eu vou. Desejo sozinho não é suficiente. Desejo é uma faísca, mas decisão é o fogo. Chega um momento em toda a vida em que você precisa parar de molhar o pé na água e mergulhar completamente. Sem garantia, sem mapa, apenas com uma visão, uma espinha dorsal e uma razão que queima mais alto que cada dúvida. O universo não responde à hesitação. Ele responde à ousadia, à clareza, à fé inabalável sustentada por ação implacável. Quando Ford foi informado que o motor V8 era impossível, ele não disse, talvez estejam certos. Ele disse, construam assim mesmo. E quando os engenheiros disseram que não podia ser feito, ele disse, continuem trabalhando, não me importa quanto tempo leve. Porque sua mente estava decidida. Sua visão era inegociável e a realidade se curvou ao poder de sua crença. É assim que a riqueza nasce. Não esperando que as condições sejam perfeitas, mas comandando condições imperfeitas para obedecer uma visão perfeita. Você não precisa de mais tempo, não precisa de mais credenciais, não precisa de mais aprovação. Você precisa de mais convicção, do tipo que não pode ser falsificado, do tipo que pinga da sua voz quando você fala sua visão em voz alta, do tipo que move montanhas porque você se recusa a ser movido. Treine sua mente para se tornar imune à rejeição, ao fracasso, ao barulho do mundo, porque o mundo vai testar sua determinação, vai jogar distrações, atrasos, dúvida disfarçada de lógica. Mas sua mente treinada não vai vacilar, porque você viu o outro lado. Você viu o que é possível quando um ser humano entra em seu poder total e se recusa a se contentar com uma vida de desespero silencioso. Você precisa matar a versão de você que hesita, que questiona tudo, que espera as estrelas se alinharem. Mate essa versão, enterre-a fundo e se erga com novos pensamentos, novos padrões, novas regras. Os ricos jogam por regras diferentes porque operam a partir de um paradigma diferente. Eles não perguntam, é possível? Eles perguntam, como faço isso se tornar inevitável? Eles não precisam de garantias porque eles são a garantia. Sua mente é treinada para esperar sucesso, para se adaptar quando necessário, mas nunca recuar. É assim que você treina sua mente para atrair riqueza ilimitada. Você a alinha com a verdade, a alimenta com visão, a disciplina com ação, a estica com propósito e a protege com tudo o que tem. Ninguém pode fazer isso por você, mas uma vez que você toma a decisão, uma vez que você entra totalmente no seu poder, tudo muda. Porque riqueza não é um número, não é um estilo de vida, é um estado de ser. É como você caminha, como você pensa, como você responde ao caos, à oportunidade, ao fracasso, à vitória.
É quem você se torna no processo de criá-la. E quando você se torna a pessoa que pensa, se move e age em harmonia com a abundância, o mundo vai refletir isso. Portas vão se abrir, recursos vão aparecer, pessoas vão surgir, não por sorte, mas porque você agora é um imã, uma força, uma presença inegável que não pode ser ignorada. Então pare de perseguir, comece a atrair. Fique de pé, limpe sua mente, trave sua visão, mova-se com propósito, fale com poder, trabalhe como se sua vida dependesse disso, porque depende. Isso não é um jogo. É o resto da sua vida. Você está a uma decisão de entrar no espaço onde a riqueza se torna normal, esforço se torna alegria, propósito se torna lucro, e a vida para de acontecer com você e começa a acontecer através de você. Treine sua mente e o resto seguirá. Porque uma vez que sua mente é rica, o mundo não tem escolha se não acompanhar. E se você chegou até aqui, você já provou que não é como a maioria. A maioria desiste. A maioria procura atalhos. Mas você ficou. Você ouviu? E isso significa que você está pronto. Se inscreva neste canal se você busca consciência real e crescimento que dói porque está funcionando. Deixe seu like se esta mensagem desafiou a forma como você pensa. Compartilhe com alguém que precisa despertar mentalmente. E nos comentários, declare: estou reprogramando minha mente para a abundância ilimitada. Porque quando você declara, você se compromete. E o compromisso é o primeiro passo da transformação real. A repetição é o escultor do seu destino. Você não se tornará o que visualiza uma vez. Você se tornará o que visualiza consistentemente, diariamente, obsessivamente, até que seu cérebro ajuste seus comportamentos, seus padrões, seu ambiente para combinar com essa autoimagem interna. Isso não é mágica. Isso é biologia. Então, assista a esta mensagem de novo até que ela seja instalada no seu cérebro e no seu subconsciente, até que você veja e realize os resultados que busca.